Vânia Ferrari, descabelada como sempre, desbocada como nunca, para falar sobre literatura, que é um assunto que eu adoro, apesar de não dominar. Eu sou uma leitora voraz desde que me conheço por gente, desde criança. Na adolescência isso se agravou muito, porque as bibliotecas e as livrarias viraram o meu lugar preferido. Tinha uma biblioteca municipal em Jundiaí que era um luxo, uma delícia, então eu ficava muito lá. E aí eu fui aprendendo a ler. E aí o que acontece? Algumas pessoas viram alguns vídeos meus em que eu mostro os livros que tenho em casa e pediram dicas de livros para gostar de ler. Ah, não gosto muito de ler, me dá uma recomendação aí de um livro que me ajude a gostar de ler, né? Não é essa a recomendação. 1001 livros para se ler antes de morrer. Primeiro que o nome é muito mórbido, e segundo, se você fizer uma conta de padeiro, você vai descobrir que não vai dar tempo. Mas esse livro é bom para você entender que é necessário fazer uma certa curadoria de quais são os livros que você tem que ler. E isso tá aqui nesse livrinho do Mindlin, que é uma delícia, chamada Uma Vida Entre Livros, em que ele diz o seguinte... Pera aqui, achei. Procuro nesse assunto ter em mente a frase de Thomas Mann, segundo o qual a leitura dos bons livros deveria ser proibida porque existem ainda os ótimos, mas não sou tão radical. Há muitos livros apenas bons, que merecem ser lidos, e nem sempre o bom e o ótimo são classificados uniformemente por leitores diferentes. Então assim, de verdade, se vai começar a ler, começa com um livro bom. Não pega aleatoriamente na prateleira de uma livraria ou de um sebo, porque você pode se chatear. E aí, tem esse livrinho do Proust aqui, que eu adoro, chamado Sobre a Leitura, que o Mindlin cita aqui. Ele diz o seguinte: leia com todo o esforço que seja necessário as primeiras 50 páginas. Se nessa altura você não sentir que entrou no universo de Proust, leia também com todo o esforço mais 50, que aí você não vai largar mais. E foi exatamente o que aconteceu comigo, com esse livrinho aqui. Comecei a ler, não é trivial, contudo, quando você pega o jeito, é uma delícia. É que nem ler Saramago, Ensaio sobre a Cegueira, sem ponto, sem... a devida separação das frases, é super difícil nas primeiras 50 páginas. Depois você pega o jeito e vai que vai. Então, o primeiro livro que eu te recomendo é esse, porque é um livro que te ensina a fazer as melhores escolhas sobre o que ler. E aí, nesse livrinho, o Proust, que fala sobre o prazer da leitura, começa da seguinte forma, olha que bonitinho. Talvez não haja em nossa infância dias que tenhamos vivido mais plenamente do que aqueles que acreditamos ter perdido sem vivê-los, aqueles que passamos na companhia de um livro preferido. Delícia, né? Pois é, esse livrinho você tem que ler 50 páginas e depois outras tantas. E aí, aqui nos ensaios do Montaigne, tem um capítulo chamado Dos Livros. E ele diz o seguinte: não busco nos livros senão o prazer de um honesto passatempo. E nesse estudo não me prendo senão ao que possa desenvolver em mim o conhecimento de mim mesmo e me auxilie a viver e morrer bem. Essa meta para onde deve correr o meu corcel. Delícia, né? Então, é isso. Pra mim assim. Eu começo a ler por prazer, por puro prazer, e descubro na leitura um jeito de me conhecer melhor, de conhecer o mundo, de estar em lugares que a minha grana não permita que eu esteja, de viver em épocas que a minha idade não permitiu que eu vivesse, de transpor algumas barreiras que são ou financeiras, ou geográficas, ou temporais. Então a leitura ajuda nisso. E aí, se eu tivesse que escolher um livro para quem vai começar do zero também, eu ousaria escolher este aqui, O Ano da Leitura Mágica, que eu ganhei da Lu, que é uma amiga tão querida. E
e que depois eu comprei para as minhas irmãs e para minha mulher, porque quis que todo mundo lesse esse livro, né? Uma das coisas mais deliciosas dos livros são as dedicatórias também, né? Nunca dei um livro sem dedicatória. Li e me apaixonei por esse livro e tenho certeza que você também se alegra. A sensação de saber que existem espalhados por esse mundo pessoas como nós, apaixonadas por livros. Te amo, Lu Bispo, fofa. E nesse livro aqui, a autora, que é a personagem principal, passeia pelos livros ao longo de um determinado tempo e esses livros vão conversando com a vida dela. É uma delícia esse livro, fininho, rápido de ler, gostoso e tal. Onde você encontra os melhores livros? Eu acho que é no sebo, né? Então, eu tenho um manualzinho que eu guardo com o maior carinho, assim, ela é velhinho, mas que tem os endereços dos sebos aqui de São Paulo, que eu gosto muito de descobrir, né? E aí, nesse livrinho sobre sebos, eu achei uma frase do Jorge Luiz Borges, que é adorável. Sempre imaginei que o paraíso será uma espécie de biblioteca. Sempre imaginei que o paraíso será uma espécie de biblioteca. Eu acho que ele tem toda a razão. E aí, vou terminar com esse, que também é uma delícia, chamado O Leitor. Que é rapidão também de ler e muito bem escrito. E você entra na história e quando você se vê, você está completamente apaixonado pelo personagem e pela personagem. Então é isso. A frase é essa. Uma pessoa apaixonada por livros, um amante de livros, nunca estará sozinho. Nunca estará sozinho. E essa é a história da minha adolescência, né? Eu fui acompanhada na minha adolescência, relativamente solitária, por conta de outras coisas que não cabem neste vídeo. E os livros, eu costumo dizer, salvaram a minha vida. Os livros me salvaram, os livros me dão alegria, são os livros a fonte de conhecimento que eu uso para fazer o meu trabalho hoje. São os livros que me levam pelo mundo, que me fazem chorar e rir, e, enfim, desenvolver vocabulário e, portanto, desenvolver poder de argumentação. Puxa, eu devo muito aos livros. E aí, queria compartilhar isso com você. Então, uma vida entre livros não é uma vida solitária, antes pelo contrário. Acha esse livro, eu nem sei se ele está esgotado, imagino que sim, porque ele é tão maravilhoso, mas procura nos sebos, procura na internet. Esse é o livro dos livros. É um cara que ao longo da vida leu sei lá quantas milhares de edições. Aliás, ele colecionava edições antigas e ele leu o mesmo livro em plataformas diferentes. É uma delícia, esse livro é uma delícia. E vem com a gente nesse maravilhoso mundo dos livros. Enquanto isso, silêncio, que eu tô lendo.